Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim aqui conversar, um pouquinho com vocês, um vídeo que vocês estão querendo saber o que aconteceu, o que tá acontecendo e também que a gente fale, nossa opinião sobre isso tudo essa mudança radical na nossa vida, que foi uma mudança muito, muito grande. Hoje tá fazendo 10 dias que a gente tá morando aqui, que a gente se mudou pra morar junto com a minha mãe e com o meu irmão. E pra quem tá chegando aqui no canal agora, gente, não sabe, tá bom? Porque graças a Deus tem pessoas novas chegando todos os dias aqui, Eu fez 10 dias que me mudei pra morar junto com a minha mãe e com o meu irmão. Porque minha mãe tá passando por alguns problemas de saúde, precisa de ajuda e não tinha como ficar morando sozinha, Então, assim, como eu pagava aluguel e a casa que é da minha mãe, é nossa, então era melhor eu ter vindo pra cá, pra poder ajudar. E hoje eu vim contar pra vocês como foi nesses 10 dias, como tá sendo essa adaptação, como é. E vou abrir meu coração aqui, gente, falar tudo pra vocês mesmo. Mas antes de tudo, eu queria dizer pra vocês que qualquer coisa que eu falar aqui, ou qualquer coisa assim que talvez você ache estranho, não é que é estranho, gente, é que é uma mudança muito grande. Nunca foi por não querer cuidar da minha mãe, nunca foi por não querer ajudar ela, tá junto com ela, porque eu sempre senti muita dó, eu ia dormir chorando, sabe? Por não poder fazer alguma coisa, por estar lá na outra casa, e assim, Deus sabe como estava o meu coração, e eu queria de alguma forma poder ajudar, mas também não queria desfazer das minhas coisas, não queria ter que morar junto com outras pessoas, gente? Porque mesmo sendo mãe e irmão, depois que a gente casa, tem filhos e tudo, não é mais a mesma coisa, Você pensa assim, nossa, vou ter que deixar minha casa. Aí já pensava nas minhas coisas que eu tinha que desfazer, que eu consegui comprar isso e aquilo. Mas Deus, ele é maravilhoso, E eu posso dizer pra vocês que tudo ele dá um jeito, tudo ele nos conforta, tudo ele nos mostra que é o certo, que vai dar certo, sabe? Eu nesses 30 anos porque em janeiro agora eu já faço 30 anos, vamos dizer que já tem 30 aí, Eu nunca vivi algo na minha vida como eu tô vivendo agora. Uma coisa que eu queria poder ajudar minha mãe, mas eu não queria deixar minha casa, minhas coisas, sabe? Eu queria estar aqui, mas queria estar lá, sabe? No mesmo hora que eu queria estar aqui, queria estar lá, eu não sabia o que eu fazia, e eu fiz aquilo que Deus quis para nossa vida, porque eu não queria que fosse assim, eu não queria ver minha mãe doente, não queria ver minha mãe passando por tudo que ela tá passando, e não queria ter que deixar minhas coisas um dia. Então, assim, eu realmente tive uma experiência na minha vida de uma coisa que eu não queria, mas foi Deus que quis, sabe? Que mexeu com muita coisa, mexeu assim com estruturas, eu posso te dizer, mas Deus, ele sabe o que ele faz, Ele é o dono de tudo, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o melhor pra mim e o melhor pra você, mesmo que a gente não entenda, sabe? A gente não entenda hoje, não entenda no momento, mas lá na frente a gente vai entender o porquê de tudo que se passa na nossa vida. Se a gente escolher entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e esperar nele, que todas as coisas irá cooperar para o nosso bem, mesmo aquelas que a gente no momento não entenda. Então é assim, gente, no sábado, nesse sábado passado agora, no outro, a gente se mudou pra cá e eu tava assim meio que anestesiada, sabe? Eu tava em paz, era uma coisa assim que eu tava um pouco triste por causa de algumas coisas, já tinha chorado várias vezes, mas eu tava em paz sabendo que Deus que tá guiando nossos caminhos, O meu marido sempre concordou, nunca discordou, falou que não viria, nunca ele fez isso, ele via como eu tava sofrendo por causa da situação. Então a gente reformou aqui, fez todas essas coisas, que vocês sabem, tem muita coisa ainda pra fazer, mas do jeito que tava, a gente precisava mudar, mesmo naquela bagunça toda, terminando esse quarto, porque eu não poderia pagar o depósito, o material de construção e pagar outro aluguel. Aí no meio daquela mudança toda, eu peguei e aquela bagunça, meu pai mexendo com instalação, eles mexendo com encanamento e, gente, olha, vocês acompanham nos vídeos, Se você ainda não acompanhou, corra lá ver, tá bom? Aquela bagunça toda e eu com a cabeça meio assim, daí eu não lembro o que foi que... Na verdade eu lembro, gente, mas é coisa assim que não precisa comentar, sabe? É coisa que não precisa se falar agora. Eu sei que minha mãe falou uma coisa e eu falei uma coisa, aí minha mãe falou também.
Aí eu já me senti triste, na minha cabeça veio assim, né? Porque eu sou falha, sou ser humana, sou pecadora, e passa as coisas na cabeça, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E comecei a chorar, pensando dentro de mim, meu Deus, eu não precisaria estar passando por isso, minha mãe não precisaria estar doente dessa forma, pra eu ter que deixar minhas coisas. O que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu pensei, comecei a chorar, mas na mesma hora o Espírito Santo me acalentou e falou assim pra mim, eu tô com você. Eu sentindo isso dentro de mim, sabe, gente? Eu tô com você, você tá aqui porque eu quero e vai dar tudo certo, sabe? Vocês estão aqui porque eu quero, né? Às vezes a gente quer que Deus fale com a gente de uma forma extraordinária, que use uma pessoa que a gente nunca viu, com aquelas coisas mais magníficas que a gente imagina na nossa cabeça, mas não é assim, sabe? Muitas vezes o Espírito Santo fala com nós através da palavra de Deus, lendo a Bíblia, e também dentro da gente mesmo com a nossa própria voz, sabe? Com a nossa própria voz ali, com o nosso pensamento, e aí ele falando com a gente, né? E você tá aqui porque eu quero, calma, que você só tá no meio de uma bagunça, de uma mudança, vai passar e vai ficar tudo bem. Daí eu conversei lá com a mãe, tadinha, né? Eu tinha chorado um pouco, ela também, e a gente, né, ficou tudo bem, graças a Deus. Foi uma coisa, assim, totalmente desnecessária, que o cansaço fez eu falar, que o cansaço fez ela falar, e não tinha necessidade nenhuma daquilo, sabe? Coisa, assim, infantil mesmo. Aí passou, gente. Continuamos naquela arrumação, daquela bagunça toda, e colocando uma coisa no lugar, colocando. Eu só sei que hoje, 10 dias depois, eu posso dizer pra vocês que tá praticamente tudo no seu devido lugar. Ainda não tá, porque o quarto do Ronaldo não tá terminado lá fora, as meninas tá dormindo, né, na maioria das vezes ali na sala. Algumas vezes elas dormem no colchão aqui mesmo no meu quarto, mas é bem difícil, a maioria das vezes é ali na sala. Então, assim, até o quarto do Ronaldo lá, com o banheiro dele ficar pronto, ainda vai ficar meio improvisado, assim, essa maneira de dormir, né? Mas logo isso aí se ajeita também. Pra mim, depois eu falo um pouco mais sobre isso, pra mim não fugir muito do assunto, eu vou continuar o assunto que eu tava, né? Pra depois falar sobre isso. Então, assim, ainda não tá tudo 100% no lugar, mas tudo aquilo que devia tá de mais bagunça já tá no seu lugar, né? Agora, a única coisa que tá fora do lugar mesmo ainda é na questão de dormir, que logo vai se resolver. Então, foi indo, gente, foi indo. E tem uns 2 dias, 3 dias atrás, não sei. Eu não lembro uma brincadeira que eu fui fazer com o Ronaldo, porque o Ronaldo, ele é meio manhosinho, sabe, gente? Ele é meio manhoso, o Ronaldo é meio complicadinho, assim. Bem manhosinho mesmo. Aí ele pegou, eu não sei o que eu fui fazer e acertei um negócio nele, brincando, como eu tava brincando com todo mundo. Bati nas meninas, bati nele. Aí ele, nossa, minha cabeça, que não sei o que, ficou bravo comigo, não sei o que, e falou umas coisas que eu fiquei meio assim, mais uma vez aí na minha cabeça, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas isso que o Ronaldo fez não é nada do que ele não é acostumado a fazer. Eu morando lá, quando ele ia lá, quando tinha uma coisa ou outra, uma brincadeira ou outra, ele fazia e falava as mesmas coisas. Não é nada demais, mas quando a gente já tá sensível com uma mudança toda na nossa vida, né? Eu pensei de novo, falei, meu Deus, por que eu tô aqui? Minha mãe podia estar bem, eu podia estar na minha casa, continuando mudando aquela casa e conquistando as coisas como eu queria. Gente, eu tinha tão forte no meu coração que aquela casa que eu tava morando, um dia Deus ia me dar a condição pra me comprar ela, sabe? Eu sei que meu primo não tinha ela pra vender, nem nada disso, mas um dia eu pensei assim, se um dia Deus me der uma condição, eu acredito que se eu conversar com ele, ele pode vender essa casa pra mim. E tudo isso vinha na minha cabeça, sabe? Eu tinha um pensamento e tudo mudou completamente daquilo que eu imaginava. Então, assim, mais uma vez, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não precisava, meu Deus, eu sou tua filha, tua serva, eu não precisava estar passando por isso, não. Olha só que infantilidade, né? Que infantilidade, sendo que, meu Deus, a gente não é nada, a gente não é ninguém, e um dia a gente vai entender o porquê, né? E eu não, por que eu tô aqui? Eu não merecia isso, sendo que eu não mereço nada, né? A gente merece por causa da misericórdia dele, da graça dele. Passou, gente, passou, mas não foi nada assim fora do normal, de ter briga e aquela coiseira toda, não foi nada disso, nenhuma das duas vezes, sabe? É porque eu tava sensível mesmo e veio esse pensamento na minha cabeça. Mas eu posso dizer pra vocês, gente, que eu acredito que agora não venha mais, sabe, esses pensamentos. O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, sabe, não vem mais porque eu posso dizer pra vocês, gente, que como que Deus é extraordinário, sabe? Eu imaginaria que se eu viesse pra cá, eu tinha uma visão totalmente diferente daquilo que eu tô vivendo. Eu tô em paz,
Eu tô gostando, eu tô amando de estar aqui com eles. Hoje eu posso dizer pra vocês, depois de 10 dias, eu tô amando estar aqui com eles. Eu tô gostando muito. Tá dando tudo muito certo, sabe? Assim, muito certo entre aspas, que tem, gente. Não adianta uma pessoa falar assim, ó, não tem algo que talvez tenha tirado sua privacidade, não tenha algo que mudou. Tem sim, mas tá bom, sabe? Não tá ruim, gente. Eu sei que para algumas pessoas também, algumas pessoas podem pensar, Tis, tá muito cedo para você falar isso, né? Muita coisa pode acontecer ainda, muita briga, muito isso, muito aquilo. Eu até poderia falar para vocês, gente, que muita briga, muita contenda, muita discórdia, muita coisa ruim poderia acontecer se não fosse planos de Deus. Então, a nossa vida, a gente tem que renunciar a nós mesmos todos os dias. Se não fosse Deus ter me colocado aqui, porque foi Deus que me colocou aqui, porque quem guia a nossa vida é Ele, eu já falei isso pra vocês. Então, se não fosse por Deus da gente estar aqui, eu confesso pra vocês que eu teria medo do futuro, eu teria medo do que vai acontecer, do que poderia acontecer ainda. Sim, eu teria medo. Mas quando eu lembro que é Deus que tá no controle, é Deus que me colocou aqui, e que eu vou entender dia após dia o porquê eu tô aqui, eu tô em paz, eu tô acreditando e confiando nele, nos propósitos e nos planos dele. O Ronaldo, eu já aprendi a lidar com ele. Tem dias que eu tô mais assim, sabe? Que às vezes eu quero falar, eu quero não sei o quê, mas a gente tem que aprender a engolir certas coisas, né? Teve um dia que, antes de eu vir pra cá, que a gente meio que tava assim, sabe? Conversando uma coisa ou outra, daí ele falou uma coisa que eu fiquei meio assim. E eu falei assim, Ronaldo, ó, uma coisa a gente tem que entender. O Edvaldo, as meninas, a gente não tava passando necessidade nenhuma. A gente não tinha o porquê sair da nossa casa. Se não fosse isso tudo que tá acontecendo. Vocês precisar da nossa ajuda pra um ajudar o outro pra cuidar da mãe, sabe? É isso que eu falei pra ele. Então, assim, eu tenho que respeitar muita coisa de você e você tem que respeitar muita coisa minha. E nada de palavra de humilhação um pro outro, porque eles não merecem ouvir palavra nenhuma de humilhação e nem a gente, porque a gente deixou todas as nossas coisas, a gente tá aqui praticamente, né, todas as nossas coisas, a gente desfez de muitos planos que a gente tinha pra estar aqui. Então eu quero respeito e eu vou dar respeito. Então, assim, de coisinhas que já aconteceu, assim, de falar uma coisa ou outra, foi de brincadeira mesmo, mas não foi, assim, de palavras de humilhação, sabe? Porque eu não aceito, de jeito nenhum, receber palavras de humilhação, porque de jeito nenhum, e nem eu humilhar nenhum deles, sabe? Porque Deus me livre, gente, jamais. Então, assim, é uma coisa muito confusa, né? Como eu falei, eu sei que para algumas pessoas pode pensar assim, calma, é cedo demais. Até algumas pessoas que goram, gente. Até pessoas que às vezes nem é aqui do YouTube, que pode ser até pessoas próximas ou não sei, do YouTube também, de qualquer outro lugar. Ah, tô até vendo, tá falando agora, pensa que vai continuar assim, que não sei o que, não. É como eu falei, né? Deus tá por trás de tudo, Deus tá cuidando de tudo, e eu tô conseguindo dar conta das coisas, Seria muito mais difícil se eu teria que cuidar de duas casas. Se eu teria arrumado uma casa aqui perto e teria que cuidar de duas casas, seria muito mais difícil. Então, assim, por que, gente, eu queria um banheiro no meu quarto? Pra isso mesmo, sabe? Pra minha privacidade do Edvaldo não ser quebrada naquele extremo, sabe? Eu preciso, né? A gente precisava de um banheiro aqui no quarto para nossa privacidade, tem o outro lá, ninguém estrova ninguém na maioria do tempo. Eu termino de fazer minhas coisas, vou editar meus vídeos, vou assistir meus vídeos, a mãe vai lá na Dona Dete ou fica aí mesmo, lá no quartinho dela, tadinha. Eu dou os remédios para ela, agora eu fico até mais tranquila de saber que eu só falo para ela às vezes, mãe, me lembra, porque no começo é difícil, né, gente? Falo, mãe, me lembra do teu remédio, a hora que é para mim dar. Me lembra, que daí depois eu vou pegando o hábito, eu não esqueço mais. Tô tranquila em poder estar por perto, vendo, ajudando, ela não precisando se esforçar tanto. Agora de manhã mesmo ela precisou ir lá no posto de saúde, né, fazer mais um exame de todos aqueles exames que ela tá precisando fazer pra cirurgia. Aí a Ana foi junto com ela, eu fico mais tranquila de saber que ela não tá na rua sozinha. O Edvaldo, gente, graças a Deus, eu até perguntei pra ele ontem, eu falei assim, Edvaldo, tem alguma coisa assim que você não tá gostando, alguma coisa que não tá sendo como a gente estivesse lá sozinho? E ele falou assim, não, alguma coisa ou outra sempre muda, né, mas não tá nada fora do normal, que eu tô achando ruim. Gente, a gente tá aí gostando de cada evolução, de cada mudança, de tudo que a gente tá fazendo,
sabe? Por isso que eu falo pra vocês, é uma coisa que eu imaginava na minha cabeça, eu ir pra casa da minha mãe vai ser muito difícil, porque eu quero ajudar ela, mas a convivência não vai dar certo. Gente, a gente é muito falho, né? Eu tinha a certeza dentro de mim que não ia dar certo, mas Deus tá me mostrando totalmente o contrário. A minha mãe, ela... com tudo isso que aconteceu na vida dela, sabe, gente? Ela tá muito mudada. Até assim, eu falo pra vocês, numa preocupação que eu tinha na intromissão da educação das meninas, da mãe se meter, porque criança, gente, não adianta. Eu falo aqui porque eu sou assim. Eu tento não fazer isso, sabe? Eu demoro, mas às vezes eu me irrito. A Ana, ela é uma menina de ouro, uma menina muito abençoada, assim, que eu agradeço a Deus todos os dias pelo que a minha filha é, sabe, gente? A Ana, mais velha, né? Ela tem 12 anos, pra quem não sabe. E eu agradeço muito a Deus pelo que ela é, sabe? Eu tava até conversando com ela, eu falei assim, Fia, tá ruim pra você, a mãe tá triste de você não ter o seu quarto. Eu tava conversando com ela e a gente pensando, eu falei assim, mas calma, Fia, por enquanto, a gente vai dar um jeito nisso. Talvez a mãe poderia não ter mexido no banheiro e ter feito um quarto pra vocês, mas era necessário ter o banheiro aqui, porque não é questão de luxo nem nada, gente. Morando com outras pessoas é questão de necessidade mesmo. E ela falou assim, mãe, eu ficaria muito triste agora se eu teria um quarto só pra mim e eu tivesse que dormir sozinha. Eu sei que talvez esse pensamento dela no futuro possa mudar, né, gente? Mas enquanto a gente tá na casa de pai e de mãe... É difícil, né, a gente ter... Nunca na vida, na verdade, mesmo a gente casando ou não, a gente vai ter 100% aquilo que a gente quer, né? A vida, pra ninguém é 100%. Então, ela falou pra mim, gente, que não tem problema nenhum ela ficar no quarto com a mãe e com a Maria. Então, assim, eu e o Ronaldo tava pensando, se a gente fosse construir mais um quarto aqui nessa casa, em algum lugar, ia ficar parecendo, assim, muito estranho, sabe, gente? Ia ficar parecendo aquelas casas... de sem terra, sabe? Que eles emendam uma coisa na outra, e fica assim muito estranho. Então, assim, aqui eu acredito que se pra ficasse bom tinha que ser uma casa separada em vez de ficar emendando peça, sabe? Então, assim, eu tô pensando, sabe? A gente tá pensando de quando o quarto do Ronaldo lá estiver pronto, ele mudar as coisas dele pra lá, eu comprar uma cama pras meninas, já desistir da triliche, sabe? Comprar, porque eu quero que elas tenham o lado do quarto delas, sabe? Um lado seja da mãe, que daí eu tô pensando de pôr aquela cama, assim, de comprido na janela, e outra cama de comprido do lado de lá da janela, pras meninas, que vai ser uma cama de solteira e com aquela que puxa embaixo, sabe? Em cima pode ser da Ana, embaixo da Maria. Aí na parede da Ana a gente colocar nichos, colocar a prateleira pra ela colocar todas as coisinhas que ela quer, ela organizar o cantinho, o ladinho dela ali do jeito que ela quer, sabe, gente? As coisinhas dela ali que ela quer pra dormir e pra ficar lá de boa uma hora ou outra que ela quer, né? Que vai ter a caminha dela ali, põe o foninho de ouvido dela, mexe nas coisas dela. E é isso que a gente quer fazer, sabe? Eu quero organizar lá pra elas e o futuro a Deus pertence, né? Eu tô tendo esses planos agora, mas o futuro a Deus pertence. Só Deus sabe como vai ser a cirurgia da minha mãe, se ela vai voltar a enxergar, se Deus quer que eu sempre fique aqui. Se Deus não quiser que no futuro a gente fique aqui, Ele vai suprir tudo aquilo que a gente gastou aqui. Eu creio que se um dia eu sair daqui, Ele vai dar uma casa pra gente, uma casa própria também, porque aqui é próprio, gente, mas é próprio da minha mãe, né? E é nosso também, porque se é da minha mãe, é nosso, igual ela falou. Eu tava até meio brabinha com ela esse dia, que eu falei assim, mãe, para com isso. Ela falou bem assim pra mim, eu não tenho mais nada aqui. Se alguém me perguntar assim, onde você mora? Eu moro com os meus filhos, na casa deles, né, com meu genro, com as minhas netas. Eu falei assim, mãe, não é bem assim, você não parou de viver, a casa é tua também, a casa é nossa. Eu falei assim, eu moro junto, a gente mora junto com a minha filha, com os meus filhos, com o meu genro, com a minha neta, com as minhas netas. Então, assim, não precisa falar que você não tem nada, aqui é da minha mãe, gente, consequentemente é meu e dos meus irmãos, né? Então, assim, eu sei que a minha mãe ficando bem, em nome de Jesus, que eu creio que isso vai acontecer, a gente não precisa sair daqui correndo igual louco, né? Porque aí sei que a gente vai ajudar uma a outra ainda mais, né? Se ela ficando bem. E um dia a gente pode guardar, a gente pode fazer isso e aquilo pra gente ter uma casa nossa, com
a Maria com um quarto, a Ana com um quarto, eu com outro quarto, se assim no futuro elas quiserem, porque eu acredito que a Ana vai crescer igual eu, gente. Eu vendo as atitudes dela. Eu nunca quis ter um quarto sozinha, eu sempre tinha medo, não gostava. Não era um medo, assim, de medo, mas eu não queria, sabe? Eu queria estar junto no quarto com alguém. Então, e por eu não ter irmã mulher, né, eu sofria com isso, porque era difícil ficar só dormindo com homens no quarto, né? Mesmo sendo irmão, não era muito legal. Então, é assim, gente. Aí, como eu tava falando, né? Mas a Ana também tem os defeitinhos dela, sabe? Eu me seguro pra não fazer isso, mas vira e mexe, gente. Uma vez ou outra eu dou umas palmadas nelas, eu altero minha voz, eu às vezes até acabo falando palavras que eu não queria falar, mas aí eu esfrio a cabeça, me arrependo, peço perdão, tudo. Porque a Ana, ela é assim, muito naquele espera, gente. Eu falo, Ana, agora acabou a nossa parte, ó, vai lá e faz a tua parte, lava a louça, faz isso e aquilo. Gente, ela demora um ano, que tem vezes que ela vai lavar a louça do almoço 3, 4 horas da tarde. E isso me irrita, me dá nervoso, ou ela não quer ir, acha que é demais. Mas eu sei que isso é da idade, isso pode mudar, né? Eu demoro, mas me altero, acontece isso às vezes, mas eu peço perdão a Deus e falo, meu Deus, me ajuda a me controlar e resolver da melhor forma. Mas fora isso, gente, ela é uma pessoa, assim, que eu admiro demais, sabe? Minha filha é uma pessoa que eu admiro demais, graças a Deus. A Maria, eu posso dizer pra vocês que eu acho que pela personalidade dela que eu vejo, ela vai ser uma pessoinha um pouco mais difícil de lidar, mas Deus vai me dar graça, vai nos dar graça e a gente vai conseguir, né, fazer ela trilhar ali o caminho que deve ser trilhado. Então é isso, gente. A gente tá conseguindo, né, viver bem, eu e o Edvaldo sempre vem aqui, ó, no nosso quarto, assiste alguma coisa, fica aqui, eles ali. E o Edvaldo e o Ronaldo, assim, sempre foi uma pessoa que se deu muito bem, sabe? Eu acredito que se um dia, gente, se não fosse Deus guiando tudo, se fosse pra dar uma briga muito feia, assim, de falar, meu Deus, eu vou sair daqui, seria eu e o Ronaldo, não seria o Edvaldo com minha mãe ou com o Ronaldo. Porque o Edvaldo é uma pessoa, assim, tão tranquila, que vocês não têm noção. Ele demora a se enfesar. Mas se um dia ele se enfesar também, eu fico preocupada, porque daí ele se enfesa de verdade. Mas a mãe não dá motivos pra ele pra isso, e nem o Ronaldo. Seria mais fácil eu e o Ronaldo entrar em uma contenda aí, mas com Deus trabalhando no meu coração, eu acredito, eu creio que em nome de Jesus isso não vai acontecer. Então eu percebi, eu estando aqui, eu percebi que o Ronaldo deixou de fazer muita coisa, eu deixei de fazer muita coisa e eu tô achando lindo isso, sabe, gente? Da participação dele, né? Da minha participação, mostrando mesmo que é Deus ali, ó, ajudando eu deixar algumas coisas, ele deixar algumas coisas, pra tudo poder dar certo. Então, assim, para algumas pessoas pode parecer cedo demais, como eu falei, falar isso tudo, né? Mas eu tô com uma convicção muito grande dentro de mim, com uma paz muito grande dentro de mim. E hoje, eu pensando assim no meu olhar, vendo tudo que tá acontecendo aqui, hoje eu ajudando minha mãe, ajudando eles, eu falo assim, meu Deus, por que eu não vim antes? Mas com Deus, né, na vida com Deus, não tem antes e nem depois, é na hora certa. Então, na hora certa Deus preparou tudo, na hora certa tá dando tudo certo, e eu creio que vai continuar dando tudo certo em nome de Jesus até o dia que Deus permitir a gente ficar aqui, né? Porque é maravilhoso tudo que Deus faz, gente. Assim, eu fico sem palavras, sabe? Eu fico assim, anestesiada, às vezes eu deito, olho pra cima e penso e falo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como que o Senhor é perfeito. Eu tinha uma visão totalmente diferente de como seria. Eu tinha, gente, mas Deus tá nos surpreendendo e eu creio que Ele vai continuar nos surpreendendo em nome de Jesus e espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis dizer, tá bom? Tudo que eu falei aqui é do fundo do meu coração, não inventei uma palavra e não tirei uma palavra, é tudo que realmente que tá acontecendo. No início aconteceu sim, né? A gente ainda tá no início, mas eu tô aprendendo demais, Deus tá me amadurecendo demais pra passar por tudo isso que a gente tá passando, sabe? E eu posso dizer pra vocês que em nome de Jesus isso não vai mais passar pela minha cabeça, o que eu tô fazendo aqui. Eu já entendi o que eu tô fazendo aqui, tá me fazendo muito bem ver a mãe bem, tadinha. A mãe, ela tá assim muito melhor com a gente aqui, sabe? Eu podendo ajudar, cuidar, porque o Ronaldo, assim, ele trabalha muito, né, gente? Eles trabalham fora e chegava em casa à noite, o Ronaldo, ele fala assim que ele prefere assentar lajota, colocar piso, fazer qualquer outro serviço o dia todo do que lavar louça. Então, assim, eles já trabalham demais, né? É difícil chegar em casa mesmo e fazer tudo.
E também a mãe, né, é muito ruim você estar enxergando mal e não ter uma companhia. E assim, gente, é isso, sabe? Deus, ele caprichou e eu creio que ele vai continuar caprichando e o futuro pertence a Deus. Eu tô lutando todos os dias pra mim viver um dia de cada vez em tudo na minha vida, em tudo. E é um conselho que eu dou pra vocês também. Se você tá passando por uma coisa que você tá prestes a ter que fazer uma coisa que você pensou, meu Deus, eu não queria fazer isso. Mas é o que Deus quer, gente, tudo tá cooperando para que isso aconteça, vai. Confia em Deus e faça, tá? Viva um dia de cada vez e creia que Deus ele vai preparar tudo. A gente é muito falha, a nossa mente ela é muito falha, ela é muito limitada, sabe? A gente pensa que vai ser uma coisa, mas Deus quer outra. Deus não quer a nossa ruína. Vocês acham, gente, que Deus ia me trazer para cá? Às vezes, quando eu me pego querendo pensar em alguma coisa, eu falo assim, gente, eu sirvo um Deus que ele é dono do mundo todo, ele me criou, ele nos ama. Vocês acham que ele... Eu falo pra mim mesmo, Tiziane, você acha que ele ia te trazer aqui pra te humilhar, pra te derrotar, pra destruir o seu casamento, pra destruir o seu convívio familiar, pra te destruir? Não! Quem criou a tua família foi Deus. Quem criou a minha família foi Deus. Então, eu quero viver a cada dia nos caminhos dele. Por que ele ia me trazer aqui para destruir tudo aquilo de lindo que ele tá construindo na minha vida? Porque, gente, por tudo que eu já passei, por tudo que eu já vivi, eu nunca imaginava ter a família que eu tenho. O meu marido e as minhas filhas. Nunca, sabe? Nunca imaginava. Tem sim uma diferença ou outra. O casal que falar que às vezes não discorda em uma coisa e concorda em outra, e às vezes fica chateado em uma coisa ou outra, mas assim, a gente tem que conviver com o perdão e com a paciência, com a compreensão todos os dias, porque senão não vive, sabe? Então é isso, gente, como eu falei pra vocês, né, eu creio que Deus jamais iria nos trazer aqui pra viver infeliz. Então, assim, tudo sempre... de um tempo pra cá na minha vida eu entreguei nas mãos de Deus, quero que aconteça aquilo que Ele quer que aconteça na minha vida, sabe? Eu falava assim, meu Deus, tira de mim, tira do nosso caminho tudo aquilo que nos afasta de Ti e que venha acontecer o que seja a Tua vontade. Então, às vezes, né, a vontade dele não é a nossa, mas a gente vai ver que depois a vontade dele é muito, mas muito melhor do que a gente queria, né? Então é isso, acredito que eu falei tudo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contando outra coisa também, né, gente, agora ficou muito mais fácil pro Divaldo trabalhar, bem mais pertinho, ele vai de bicicleta ainda, mas ó, ele cansa muito menos, ele falou assim, ai que gostoso que tá sendo pra trabalhar agora. Mas é isso, gente, ó, deixe seu like, se inscreva você que ainda não é inscrito, compartilhe com os amigos e com a família. Super beijo, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou seu sangue carmesim por você